Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão assistindo a aula de hoje, ok? Só deixa eu fazer uma correção aqui, sempre acontece algumas falhas na digitação. Aqui a apresentação, ok. Bom, essa aula está sendo transmitida no YouTube para que todos os alunos possam acessá-la e revisar quantas vezes forem necessárias, né, a aula, ok? A gente vai falar de cinemática e introdução à física, ou introdução à ciência chamada física. O meu nome é professor Edson, professor de física. Se inscreva no canal, compartilhe os vídeos para estar aí ajudando o pessoal, ok? Então, o que seria a ciência, né? A ciência chamada física. A ciência chamada física, ela vai estudar fenômenos físicos, né? Por si, a física, ela desenvolve várias tecnologias, desenvolve metodologias, né? E previsões de eventos físicos no universo, né? Que a gente vê, o universo físico, o universo de matéria, ok? Então, a física, ela vai ser responsável por projetos de engenharia civil, naval, elétrica, espacial, entre outras. Ou seja, qual das ciências modifica a matéria, né? Que modifica as formas da matéria, modifica, transforma o mundo, né? Em tecnologia, em casa, em prédios, em aeronaves, em automóveis, em celulares, em smartphones. A ciência que está por trás dessas tecnologias é a física. Então, se você for estudar engenharia civil, você vai ter aula com professor de física, naval, física elétrica, física espacial, física, e assim entre outras áreas de profissões, certo? Fenômenos físicos e fenômenos químicos. Qual será a diferença entre fenômenos físicos e fenômenos químicos? Os fenômenos químicos são os fenômenos onde a matéria ela vai mudar, certo? Há uma mudança da matéria, certo? Por exemplo, transformar o oxigênio em hidrogênio através da hidrólise. O que é a hidrólise? Eu coloco duas placas elétricas dentro de um recipiente isolante, ligo ela nos polos de uma bateria positiva e negativa, ou uma fonte de eletricidade, coloco uma solução ou alcalina ou ácida, certo? Pode ser o bicarbonato de sódio, que é alcalino, e essa solução vai fazer com que a eletricidade quebre a molécula, né? A eletricidade dentro da solução vai quebrar a molécula da água, separando o oxigênio do hidrogênio. Ou seja, o hidrogênio vai virar H2, que é um combustível, e o oxigênio vai virar o ar respirável, O2. Então deixou de ser água, entenderam? A água ela foi transformada em gases de oxigênio e gás de hidrogênio. A digestão dos alimentos no estômago. Os alimentos eles são modificados, né, para moléculas menores. Há exemplo disso, né? Eu posso pegar e ingerir mastigar uma batata doce. A mastigação da batata doce é um fenômeno físico. Ela continua sendo batata doce mastigada. Quando eu engolir essa batata doce, né, que foi mastigada, no estômago vai acontecer o processo de digestão, que é justamente o quê? O ácido, né, ele vai começar a decompor em moléculas menores, o açúcar, para que o organismo venha absorver moléculas menores, ou seja, vai converter em açúcar para absorção do intestino. Então, isso é um fenômeno químico. A queima de madeira, se eu pegar, né, e queimar a madeira, o material que sobra, o restante, né, o refúgio, vira cinzas e gás carbônico. E alguns minerais, né? E assim existem outros processos químicos, né, que a gente pode estar citando. Fenômenos físicos são aqueles que mudam o formato do corpo, porém a essência da matéria permanece igual.
A gente viu que na hidrólise da água, ela deixa de ser água e fica hidrogênio e oxigênio. Se eu queimar a madeira, vira cinzas e gás carbônico, certo? No fenômeno físico é um pouquinho diferente, olha só, ele mantém a essência da matéria. Ó, congelamento de água, né, ou da água. Mudou a forma física, mas o gelo continua sendo água. Serragem da madeira e fabricação de móveis, certo? A madeira, ela continua sendo madeira. Uma tora de madeira serrada vira tábuas. As tábuas são transformadas em móveis. Só que se eu olhar do que é feito um móvel de madeira, então isso foi um fenômeno físico. Eu transformei a madeira em móveis. Ela continua sendo madeira. A mastigação de alimentos, como a gente citou antes, era um fenômeno físico, porém a digestão é químico, né? O alimento simplesmente só será triturado, né, para engolir. Percebemos, por fim, que os fenômenos físicos eles modificam as formas da matéria, o formato físico, enquanto que o fenômeno químico modifica a matéria em si. Ela deixa de ser aquela matéria, deixa de ser aquele elemento químico, deixa de ser água, vira hidrogênio, vira oxigênio, correto? Simples assim. E assim já dá para diferenciar o que é um fenômeno físico e químico. A história da ciência. A gente vai falar um pouquinho sobre a história da ciência, certo? A ciência é um conjunto de conhecimentos empíricos, teóricos e práticos sobre a natureza, produzido por uma comunidade mundial de cientistas, pesquisadores, né, fazendo uso de métodos sistematizados e validados dentro dessa comunidade, o que dá ênfase à observação, explicação e preditação desses fenômenos reais no mundo, por meio de exploração e experimentação. Primeiro eu vou ter que ter um problema de pesquisa, certo? Depois eu vou pesquisar, criar uma teoria e validar com experimentação. Várias experimentações que chegam ao mesmo objetivo do pressuposto teórico, então eu tenho uma teoria científica validada. Como, por exemplo, a validação da vacina. Por exemplo, eu quero validar a vacina, ela tem que ser eficaz, ela tem que cumprir o objetivo que é dar a imunidade ao corpo da pessoa ou do animal que vai ser vacinado, correto? Dada a natureza dual da ciência como conhecimento objetivo e como construção humana, a historiografia da ciência usa métodos históricos tanto da história intelectual como da história social, certo? Para a gente entender melhor, né, eu vou falar aqui de um modelo, né, que a ciência ela foi construída da filosofia, antigos filósofos, com teorias que não eram testadas, e ela foi evoluindo, criando-se preceitos para validar as teorias com experimentação. Então, aqui eu vou mostrar um modelo de um sistema que evoluiu com o tempo, através da filosofia, né, o princípio da ciência, e depois, posteriormente com a metodologia científica. O interesse sobre a ordenação do sistema solar ela proporcionou muitos anos de observações, estudos, debates. Ao longo da história, as duas teorias mais conhecidas são a do geocentrismo, desenvolvida pelo astrônomo grego Cláudio Ptolomeu, e a teoria do heliocentrismo, formulada por Nicolau Copérnico. Ok? Aqui eu vou mostrar a diferença das duas teorias. A geocêntrica, né, que durou por muitos séculos, certo? Que foi chamada de sistema ptolomaico, né? Foi elaborada pelo astrônomo grego Cláudio Ptolomeu no início da era cristã. Defendida em seu livro intitulado Almagesto, conforme essa teoria, a Terra está no centro do sistema solar. A gente pode ver aqui, ó, a Terra e a Lua no centro do sistema solar, certo? Então essa seria o sistema solar, onde o Sol corria
em torno da Terra, certo? Girava em torno da Terra, enquanto a Terra permanecia estática. Lembrando que eles acreditavam ainda a Terra como um modelo plano, muitos, nessa época. Além de tudo, a Terra no modelo plano, certo? Os astros eles estariam fixados sobre esferas concêntricas e giravam com velocidades distintas. É como se tivesse uma esfera que controlasse todos os demais astros, né? Essa esfera havia sido criada por Deus e colocado cada planeta no seu ponto da esfera que girava num mecanismo perfeito, e assim funcionava o sistema de Ptolomeu, o geocentrismo, né? Ele afirmava que o Sol, a Lua e os planetas giravam em torno da Terra na seguinte ordem: Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno. O geocentrismo foi defendido pela Igreja Católica, pois apresentava aspectos de passagens bíblicas. Eles misturavam o conhecimento bíblico com o científico. Mas a gente percebe o seguinte, tá? Que eles também acreditavam que na esfera ficavam as estrelas. A esfera mais externa, onde giravam as estrelas. Ok? Heliocentrismo. Após 14 séculos, a teoria geocêntrica foi contestada por Nicolau Copérnico, que elaborou uma outra estrutura do sistema solar, o heliocentrismo. O heliocentrismo ele consiste num modelo teórico de sistema solar desenvolvido pelo astrônomo e matemático polonês Nicolau Copérnico. Conforme Copérnico, né, a Terra e os demais planetas se movem ao redor de um ponto vizinho ao Sol, sendo este o verdadeiro centro do sistema solar. Ou seja, Hélio vem de Sol, heliocentrismo, Sol como centro do sistema solar. Não só do sistema solar, mas do universo. Tá? Ainda não se tinha essa história, nós não somos o centro do universo. Tem a galáxia, tem as estrelas, tem o centro da nossa galáxia. Então a gente não sabe dizer aonde é o centro do nosso universo. Ok? Mas esse é o modelo mais parecido com os dias de hoje e que explica os dias e a noite. E a rotação da Terra sobre o próprio eixo, ela explica o dia e a noite. Eles haviam feito modelo de sistema planetário, tá? Mecânico, para explicar isso daqui. Ok? A gente percebe que isso aqui aconteceu depois de 1400 anos, 14 séculos após. Do geocentrismo veio o heliocentrismo. Então foram longos anos até chegar nisso aqui. Nessa época dos anos de 1500, na época de Galileu também, aconteceram algumas coisas que atrasaram a ciência que eu vou explicar. Ok? Agora nesse próximo slide. Aqui eu vou mostrar para vocês o sistema solar, né, em escala de tamanho, para que vocês entendam que nas imagens anteriores não estava em escala. Ó. O Sol, tá? Os planetas, ó, em escala. Okay? A Terra é um pequeno ponto, um grão de pimenta em comparação com o Sol. Se eu pegar aqui, ela seria um grão de pimenta. Até em escala ela fica um pouquinho menor que isso aqui, certo? Se eu pegar, ela fica do tamanho de um grão de pimenta. Um pouquinho menor ainda, certo? A Terra caberia dentro da mancha de Júpiter. Só para ter ideia do quão grande é o Sol em relação aos planetas, certo? Agora eu vou falar um pouquinho sobre a Inquisição Católica e o atraso do desenvolvimento científico. A gente está abordando a história da ciência e é bem interessante essa parte. Ó. A Inquisição da Igreja Católica levaram milhares de pessoas à morte. Todo e qualquer pensamento que contrariasse as crenças impostas pela Igreja
era plausível de condenação à morte. Porém, a morte era realizada pelos piores métodos de tortura, jamais criados até então pela humanidade. Um verdadeiro reflexo do inferno aqui na Terra, realizado por uma religião que deveria defender a vida. Veja as ilustrações. Por que eu estou abordando a Inquisição Católica? Isso aqui provavelmente você aprendeu em história, mas a pessoa ela era acusada de bruxaria, então ela era colocada num triângulo afiado para sangrar até a morte. Ó, eles colocavam líquido quente, óleo quente, e para a pessoa engolir até morrer e ir morrendo. Eles colocavam na fogueira. Eles esticavam, aqui não tenho todas as imagens, mas eles esticavam as pessoas até se romper ao meio. Elas penduravam a pessoa de ponta cabeça e serravam ela ao meio vivo. Então eram os mais variados. Qualquer cientista que desenvolvesse alguma teoria, e como a católica ela teve um grande poder político no mundo, eles condenavam essa pessoa à morte. Então, por isso atrasou o desenvolvimento da ciência. Por isso, a gente poderia estar muito mais avançado se os cientistas não tivessem sido perseguidos e mortos. Os químicos eram acusados de bruxaria, e qualquer que se opôsse ao preceito, né, à doutrina, à crença daquela instituição, essa pessoa seria considerada como herege para a igreja. Então, vou mostrar um exemplo aqui, ó, de Giordano Bruno. Ele foi uma mente brilhante e capaz de desafiar os dogmas da igreja no seu tempo. Ele acreditava num universo infinito, onde cada estrela era um sistema planetário criado por Deus e habitados por civilizações. Então ele ainda acreditava em Deus, ele era um cientista que acreditava na divindade, porém ele acreditava que o universo, por ser infinito e cada estrela um sol, com planetas em volta, que houvesse civilizações. Porque ele não acreditava que o Deus, né, faria um mundo para colocar só a humanidade aqui, e todo aquele infinito para nada lá, só para ser observado pelos humanos. Certo? Então a condenação dele era de blasfêmia pela Igreja Católica Romana, deu resultado que levou ele a ser condenado à morte pela fogueira. Ele foi queimado vivo, Giovanni Bruno. Nessa mesma época, nos anos de meados de 1500, Galileu também ele quase foi condenado à morte. Ele teve que se redimir, pedir perdão e queimar todos os livros dele de astronomia. Ok? Agora eu vou falar do Sistema Internacional de Unidades, no SI, para como que funciona o Sistema Internacional de Unidades no SI. Para desenvolver-se uma metodologia padrão no mundo, os cientistas criaram um Sistema Internacional de Unidades, sigla S maiúsculo e maiúsculo, SI. Sempre que eu falar, um móvel se move conforme o SI, significa Sistema Internacional de Unidades, ou de grandezas, né? Então, nós temos aqui uma tabela, onde eu vou explicar essa tabela para vocês, e algumas grandezas físicas, existem várias, certo? Grandeza base de comprimento, para medir comprimento, ó, certo? Nas fórmulas de física, a abreviação de comprimento é usado L para comprimento, H porque representa a altura, R porque representa o raio, que é o comprimento de um raio, de um círculo, né? Ou X de posição, que também representa deslocamento e posição, certo? Ou até o S. O S também representa o comprimento. A unidade básica do metro, ela tem uma unidade padrão, é o metro. Lembra o que mede comprimento? É quilômetro, hectômetro, decâmetro, decímetro, centímetro, aliás, metro, centímetro, milímetro.
ok? A gente tem essa tabela e a gente pode converter essas unidades. O símbolo da palavra metro, da unidade metro, é o M. Em vez de eu escrever metro, eu escrevo M no final. Por exemplo, 10 metros, 10M, minúsculo, ok? Temos a massa, certo? A massa é representada por M, minúsculo. A representação da massa é o quilograma, certo? Quilograma representa a massa, que é o kg. Ou seja, 1000 gramas, o quilo representa 1000, a unidade quilo é 1000, e gramas é a unidade no Sistema Internacional de Massa, quilograma. Tempo ou duração, né? O tempo, né? O tempo ele é determinado pela letra T, minúsculo, como abreviação de tempo, tá? A unidade é o segundo, que é uma fração de 1 sobre a velocidade da luz. É o tanto que a luz se desloca no vácuo na fração de 1 sobre a velocidade da luz, que é 300 mil metros por segundo. E na verdade, falei sobre metro aqui. A unidade, desculpa aqui, só corrigindo, né? O metro é a fração de 1 sobre a velocidade da luz. É o tanto que a luz se desloca no vácuo na fração de 1 dividido pela velocidade da luz. E o metro, o tempo aqui é o segundo. Existe um relógio padrão, que ele é feito um relógio atômico, onde o ciclo dele é perfeito de oscilação daquele elemento radioativo. Tá? Este seria o padrão internacional de tempo, relógio atômico. Pesquise sobre relógio atômico. A corrente elétrica ela é representada pelo I minúsculo, tá? A unidade é o ampere, que é o tanto de carga que passa por segundos dentro de um fio condutor. O símbolo é o A maiúsculo, que significa ampere. A temperatura é representada pela letra T maiúsculo, ó. Por isso que você não deve usar T minúsculo, tem que saber que o T minúsculo é tempo e T maiúsculo é temperatura. O padrão é a escala Kelvin, representado por K. Quantidade de matéria, né, é o mol, certo? Que é representado por mol, ou quantidade de substância, né? A intensidade luminosa é o IV, candela, e o símbolo está aqui, tá? Ok? Padrões internacionais de grandezas. A gente tem o metro, né? O metro, o símbolo é o M, e a unidade de medida de comprimento no sistema internacional é definido como o comprimento do trajeto percorrido pela velocidade da luz no vácuo durante o intervalo de 1 sobre a velocidade da luz, ó, metros por segundo. Se eu pegar 1 dividir por isso aqui, ele vai dar 1 metro, ok? Certo? É o tanto que ela vai andar 1 metro, ok? Se eu pegar tanto que a velocidade andou nessa fração de tempo, ela vai andar apenas somente 1 metro, ok? A gente tem os outros sistemas de padrões internacionais de grandeza, o quilograma. O quilograma, uma época, era 1 litro de água a 15 graus Celsius, ou seja, 1 decímetro cúbico de água, certo? 1 litro. Depois ela mudou para um cilindro de irídio e platina, porém, o cilindro de irídio e platina ele absorveu partículas, né, atômicas, e aumentou de peso com o passar do tempo, certo? Então eles mudaram essa constante, essa representação de química com relação à constante de Planck, certo? Conversão de unidades de comprimento, certo? Aqui a gente tem a tabela de como que eu vou converter quilogramas em hectômetro, decímetro, metro, aliás, decímetro, decâmetro, na verdade,
metro, decímetro, centímetro e milímetros, ok? As mais utilizadas é o quilômetro para metro, centímetro e milímetro. É as que vocês vão conhecer mais. Então, por exemplo, ó, se eu quero transformar 1 quilômetro em milímetro, ó, eu vou multiplicar ele por 10 para cada casa aqui, ó. Então, pego 1 vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Ok? Então, tenho 100 milhões de milímetros. Ó. Agora, se eu quero transformar o metro para milímetro, 1 metro. Ó, eu vou multiplicar por 10, 10, 10. Eu vou multiplicar por 1000, né? Então, 1 vezes o 1000, que 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000, né? 1 vezes 1000, 1000 milímetros. Então, 1 metro vale 1000 milímetros. Agora, ó, se eu tenho 100 centímetros e quero transformar para metro, ó, centímetro para metro, ó, nessa flecha está indo para cima, tem que dividir por 10. Ó. Então, vou dividir por 10 e por 10 de novo. 100 dividido por 10 e dividido por 10 novamente dá 1. Ou seja, 100 centímetros dá 1 metro. É só multiplicar, ó, 10 vezes 10 dá 100. Estou aqui, 10 vezes 10 dá 100. Então, 1 dividido por 100 dá 10, vai dar 1 metro, correto? Ó, eu tenho um exemplo mais claro aqui embaixo. Ó. Exemplos, né? Quero transformar 20 centímetros para metro. 20 dividido por, ó, centímetro para metro, dividir por 100. Ó, 10 vezes 10, 100. Vou dividir por 100, né? Então, 20 dividido por 100, 0,2 metros. Ou seja, 20 centímetros vale 0,2 metros. Ó. Ok? 20 quilômetros, quero transformar ele para metro. Ó, de quilômetro para metro. Então, tenho 1, 2 casas decimais, 3 casas decimais. Então, ó, cada casa decimal vale 1 zero depois do número 1. Ó. 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000, certo? 1 com 3 zeros. Então, eu vou pegar o 20 km e multiplicar ele por 1000. 20 vezes 1000, 20 mil metros. Ou seja, 20 km é igual a 20 mil metros. 2,5 metros para milímetros. Ó. Metro para milímetro. 3 casas decimais, né? Então, ó, vou multiplicar novamente por 10 vezes 10 vezes 10, por 1000. Então, 2,5 vezes 1000 dá 2.500 milímetros. Ou seja, 2.500 milímetros, 2,5 metros. Quem for trabalhar em metalúrgica vai ter que trabalhar com milímetros na fabricação de máquinas nas metalúrgicas. Ok? Conversão de unidades de tempo, olha só. Se eu tenho 1 hora e quero transformar para segundo, como que eu faço? Ó? A hora eu divido, certo? Para mim transformar daqui para cá, eu divido, e daqui para cá eu multiplico. Por exemplo, 1 hora em minutos dá quanto? 1 hora vezes 60 dá 60 minutos. Ah, mas eu quero transformar 1 hora em segundos. Ó. 1 hora vezes 60 dá 60. Vezes 60 de novo dá 3.600 segundos. Ok? Quero transformar 3.600 segundos para minuto. 3.600 dividido por 60 vai virar 60 minutos. Quero transformar 60 minutos em hora. Certo? 60 minutos dividido novamente por 60 dá 1 hora. Então, esse é o padrão de eu converter, tá? Esse aqui é o macete, a equação, como que eu converto. 10 horas para segundo, ó, 10 vezes 60 vezes 60, 3.600 segundos, certo? 3.600 segundos para minutos, 3.600 dividido por 60 igual a 60 minutos. Ok? Ó, perceba o seguinte, 3.600 segundos, né, para minutos é 3.600 dividido por 60. Minutos, certo? Segundos para minuto.
3.600 dividido por 60, ó, vai dar 60 minutos. Ou 1 hora, né? Se eu transformar para hora. 15 minutos para segundos, né? Ó, minuto para segundo, eu vou ter que multiplicar, olha a seta, ó, tá mandando multiplicar para esse sentido de conversão. Ó. Quero converter daqui para cá, a seta diz que é para multiplicar. Então, 15 minutos vezes 60 segundos, temos 900 segundos. Simples assim. Agora eu vou passar os exercícios para vocês e finalizo a nossa aula.